Olá pessoal, meu nome é Fabiana, eu trabalho aqui na Clube Software e hoje eu trouxe a Laiane, nossa advogada, para responder as perguntinhas que vocês nos enviaram através do Instagram. Obrigada, Laiane, pela oportunidade. A primeira pergunta foi Rosana, de Recife. Ela é síndica e ela enviou a seguinte pergunta: qual a validade formal de decisões tomadas através do WhatsApp sem assembleia ou reunião formal? Não existe validade. O que acontece muito hoje em dia é que tanto as administradoras quanto o síndico fazem um grupo de WhatsApp para poder melhorar a comunicação dentro do próprio condomínio. Isso não significa que nada que for decidido lá pode ter validade. O que vai ter validade? Vai ser através de uma assembleia que é feita no condomínio, que seja uma assembleia ordinária, uma assembleia extraordinária. Então eles podem começar a pensar sobre um assunto ou definir no grupo de WhatsApp que vai ser levado para a assembleia por baixo, tá? Mas a decisão final tem que ser feita através de uma assembleia. A segunda pergunta, Laiane, é do Oscar. Ele é assistente administrativo, uma administradora, e ele pergunta se a LGPD se adequa às administradoras. Perfeito, se adequa sim. Só para a gente orientar o pessoal, quando a gente fala de LGPD, a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente usa muito o termo, mas acaba não falando a nomenclatura como um todo. A administradora de condomínio é uma entidade que cuida, né, da administração como um todo do condomínio e lida diretamente com dados pessoais. Então ela lida com RG, CPF, comprovante de residência, até mesmo os dados de inadimplência. Se a Lei Geral de Proteção de Dados ela trata sobre o tratamento de dados pessoais, essa lei se adequa à rotina da administradora de condomínio, que inclusive, só para dar uma dica para quem está assistindo, precisa se adequar até agosto de 2020. A gente tem um vídeo, inclusive no YouTube, na Grupo, com uma explicação maior sobre o tema. Então, para quem tem interesse, eu oriento para poder assistir. A terceira pergunta é do Carlos. Ele é síndico também de um condomínio aqui em Belo Horizonte. E ele pergunta o que você acha de cessão creditória. Perfeito. Cessão creditória, quando a gente fala de cessão creditória, a gente está falando de ceder um crédito. O que significa? Algumas empresas compram essa dívida condominial e o inadimplente lá do condomínio fica como se ele não tivesse dívida nenhuma, que alguém comprou essa dívida dele. E aí cabe a essa empresa que comprou a dívida comprar a dele. É importante que tenha uma discussão muito grande sobre esse tema, se essa pessoa, né, que teve essa dívida comprada por uma empresa, se ela continua sendo inadimplente ou não. E aí tem algumas pessoas que vão dizer que ela é inadimplente, ela não tem direito a votar em uma assembleia, e outra parte das pessoas, e na verdade eu me adequo a esse tipo de interpretação, que a partir do momento que alguém comprou esse débito dela, alguém comprou essa dívida dela, ela passa a não ser inadimplente em relação ao condomínio, mas passa a ser inadimplente em relação àquela empresa que efetuou a compra daquela dívida. A quarta pergunta é do José Alves. Ele também é de uma administradora e ele pediu pra gente esclarecer a diferença da responsabilidade civil e criminal. Perfeito. Quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente está falando que eu enquanto administradora, eu enquanto síndico, eu trouxe um dano a alguém. E lá no direito civil a gente fala que tem os elementos para responsabilidade civil, que é o próprio dano, eu preciso causar um dano a alguém, ou uma conduta humana, ou seja, eu pratiquei aquele ato e o nexo de causalidade. Para aquele dano existe uma relação entre o que eu pratiquei e aquilo que eu quis de prejuízo para alguém, ou ainda que eu não quis, aquilo que eu ocasionei para alguém, que a gente chama de negligência, imperícia ou imprudência. Então, o dano, a responsabilidade civil, ela está ligada a um dano. Não existe uma responsabilidade civil sem ter um dano, tá? Essa é a primeira questão, assim, em breves palavras. A responsabilidade criminal, aqui voltado para as administradoras de condomínio, é quando eu cometo um ato ilícito ou que eu cometi ainda algum dano para algum condomínio por uma negligência minha, porque eu fui responsável, porque eu não fiz a manutenção no prédio. E existe ainda uma questão que passa muito desapercebido, que é calúnia, injúria e difamação, que são os crimes contra a honra. Passa desapercebido porque às vezes a forma de cobrar, a forma de falar com o outro, a forma de expor o inadimplente, isso pode ser um crime contra a honra. E às vezes o síndico ou a administradora que vai fazer uma cobrança, por exemplo, acredita que nem está cometendo um tipo de crime. E às vezes nesses tipos de atitudes que eu falei com vocês pode estar cometendo. Então é um cuidado também que tem que ter. Então em suma a diferença da responsabilidade é essa. A responsabilidade civil, eu estou falando de um dano que eu causei a alguém. E a responsabilidade criminal é um ato ilícito, que seja culposo, que seja doloso, mas que eu posso ter vários tipos de atitude que pode ocasionar esse tipo de responsabilidade. E uma das mais recorrentes, que às vezes passa de ser percebido, são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Ótimo. E por último, eu trouxe a pergunta da Juliana. Ela é síndica também em Uberlândia e ela pergunta se a gente pode proibir animais em condomínios. Não.
A gente teve recente agora uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que fala especificamente sobre a questão dos animais. Eu não posso proibir um animal na vida condominial. Agora depende, se aquele animal ele causa algum tipo de prejuízo para o condomínio, se ele tem um risco, que seja para criança, que seja um animal que não está em dias com a questão até mesmo de vacinação, se for um animal que é violento, isso aí eu posso proibir, desde que comprove que aquele tipo de animal ele causa um prejuízo ou pode causar um prejuízo para o condomínio. Em algumas condomínios eles tentam que tenha essa proibição, não pode. Obrigada, Laiane, mais uma vez pela disponibilidade. E pessoal, para continuar acompanhando os nossos vídeos, é só se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais. Muito obrigada!